Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jean, professor de Química aqui do Aulática, e hoje estou aqui para te dar uma dica sobre ligações químicas. As ligações químicas são os mecanismos nos quais os átomos se ligam para atingir um status que a gente chama de estabilidade. Os átomos buscam estabilidade ligando-se a outros átomos. Você deve se lembrar da tal da regra do octeto, ok? A regra do octeto funciona para a maioria dos casos de ligações entre os átomos. E ela prevê que, à exceção do hidrogênio, os átomos dos elementos se estabilizam ficando com 8 elétrons na última camada. Configuração idêntica dos gases nobres que eventualmente são considerados estáveis. Tudo bem? O hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Os demais elementos ficam estáveis com 8 elétrons. Então, quais são os mecanismos que os átomos buscam para atingir essa configuração? Eles podem transferir elétrons de uns para outros, transferência de elétrons, então o que precisa perder transfere para o que precisa ganhar, ou eles podem compartilhar elétrons, então eles colocam elétrons em comunhão, vamos dizer assim, ok? Então é isso que diferencia a ligação iônica da ligação covalente. Na ligação iônica acontece uma transferência, um átomo perde e o outro ganha. Na ligação covalente, ninguém perde, ninguém ganha, os elétrons são compartilhados, tudo bem? Então aqui coloquei um exemplo. A definição, né? A ligação iônica ela vai ocorrer entre metal e ametal, isso porque os metais são elementos que tendem a perder elétrons e o ametal tende a ganhar elétrons. Quer ver esse exemplo? O magnésio, que é um metal, na sua distribuição eletrônica nos mostra que ele tem 2 elétrons na camada de valência, 2 elétrons na última camada. Para esse átomo é mais fácil ele perder esses 2 e ficar com 8 na anterior do que ganhar 6 nessa camada. Por isso que esse metal tem uma tendência em perder. E de forma geral, os metais apresentam tendência em perder elétrons. O cloro é um ametal, 17 elétrons. Se eu distribuir os elétrons do cloro, eu vou concluir que ele tem 7 na última camada. Logo, é mais fácil para o cloro ganhar um elétron do que perder os 7 que ele tem aqui. Então, energeticamente, esse cara tende a receber elétron, ok? Então, de forma geral, eu estou justificando. Se o metal é o elemento que tende a perder, o ametal é o elemento que tende a ganhar, a ligação iônica vai ocorrer entre metal e ametal. Podendo ocorrer também entre metal e hidrogênio, já que o hidrogênio tem um elétron só, e para se estabilizar ele precisa de 2, e ele pode receber esse elétron por ligação iônica, certo? Essa forma de representar aqui, galera, é a fórmula prática inventada, né, por um químico, Gilbert Lewis. Lewis propõe uma forma prática da gente ilustrar, né, a forma com que as transferências são feitas de um átomo para outro. A gente simboliza aqui os elétrons da camada de valência, no caso do magnésio são 2, e aqui são os do cloro, que são 7. E aqui mostra a transferência de um elétron para esse cloro, estabilizando esse átomo, e desse segundo elétron para um outro átomo de cloro, estabilizando um segundo átomo. Então a ideia aqui foi mostrar para vocês que precisa acertar as proporções, né? Porque, veja bem, o magnésio tem 2 para doar, mas o cloro só precisa de 1. Então a proporção, na verdade, é de 2 cloros para estabilizar um magnésio, formando este composto iônico aqui. Uma regra prática para você determinar a fórmula do composto por ligação iônica era fazer aquela técnica de pegar os números de oxidação, né, o NOx, e cruzar, transformando eles em índice. Como o magnésio tem tendência em perder 2 elétrons, ele tende a se formar cátion mais 2. Indicando que se você perde 2 elétrons, você fica com 2 prótons a mais. Logo, você adquire uma carga positiva, você vira um íon. O cloro tem 7, tem tendência em ganhar 1. E se ele eventualmente ganhar 1, ele vai se transformar em um íon também. Vai ficar com excesso de 1 elétron. Então, a carga do magnésio é mais 2, a do cloro é menos 1. Você pega essas cargas, o NOx, e você cai eles de forma cruzada, transformando em índice. O 1 aqui, o 2 aqui, você chega na mesma fórmula do composto. A ligação covalente, pessoal, se dá por meio de compartilhamento, né, como eu havia dito. Então vamos pegar lá, por exemplo, o hidrogênio tem 1 na camada de valência, precisa ficar com 2, então ele tende a ganhar 1. O nitrogênio tem 5, tende a ganhar 3. O oxigênio tem 6, tende a ganhar 2. Então esses elementos são elementos que tendem a ganhar. Então a forma com que eles vão se unir é compartilhando. Mostrei aqui alguns casos famosos de compartilhamento. O hidrogênio compartilhando um elétron com um outro átomo de hidrogênio, aí assim a gente circula, né, o par compartilhado, e cada par compartilhado nós chamamos de ligação covalente, né, representada por esse traço, e mostrando então que o hidrogênio, ao compartilhar um elétron com um outro átomo, estabiliza os dois, formando a estrutura, a substância H2. O oxigênio, que tem
6 elétrons na camada de valência, né? Então tá aqui, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ele compartilha 2 pares, e esse compartilhamento de 2 pares forma a tal da ligação covalente dupla, assim os dois ficam com 8. E o nitrogênio, por exemplo, com ele mesmo, compartilha 3 pares, assim cada nitrogênio fica com 8, certo? Formando então uma ligação covalente tripla, mostrando que foram compartilhados 3 pares de elétrons, ok? E para finalizar, quando as substâncias forem formadas por meio da ligação covalente, elas são conhecidas como moléculas, e o que faz com que esse tipo de ligação também seja chamada de ligação molecular. Tudo bem? Espero ter esclarecido aí, né, a diferença entre as ligações iônicas e as ligações covalentes. Tudo bem? Até mais e boa prova!